Então, deixa eu ver se já começou a gravar. Começou. Então, vamos resolver essa questão de número 4 da apostila, tá? E ele fala, então, que a probabilidade de A é igual à probabilidade de sair duas bolas azuis e a probabilidade de B é de sair duas bolas brancas. E aí ele falou a quantidade de bolas, né? A quantidade de bolas azuis é 2 e a quantidade de bolas brancas é igual a 5. Como que a gente vai fazer esse exercício? Primeiro a gente vai imaginar, então, que a gente tem essa urna e dentro dessa urna, então, a gente já sabe que temos aí duas bolas azuis e as brancas eu vou ter que fazer contornada de preta. E a gente tem 5 bolas brancas, certo? É isso mesmo que ele está falando. Então, na alternativa a gente fica muito suscetível a fazer o quê? A gente fica suscetível a fazer, vamos pegar, então, duas bolas, a probabilidade de duas bolas do total porque a gente quer azul, né? Ele falou aí, ó, que é a PB, perdão. Não, branca. Ele quer a branca, verdade. Vamos voltar aqui. Deixa eu até ver se é mesmo branca, porque eu às vezes leio, mas leio correndo. Então, B são bolas brancas, isso mesmo. Então, a gente fica suscetível a fazer o quê, né? 5 de 7 vezes 6 de 6. E isso vai dar 5 de 7 e 4 de 6, né? Tem que tirar aqui uma. Ai, senhor. Tô cagando tudo aqui. Começa a gravar e 4 de 6. Isso vai me dar a probabilidade de 24 sobre 42, ou seja, meio. E parece meio absurdo. 24 não, né? 20 sobre 42, certo? Então, a gente tem como fazer desse jeito, que é um jeito muito mais fácil para pensar, certo? Só que a gente tem como fazer por combinação. E como seria por combinação? Então, a probabilidade B seria o quê? Seria a probabilidade de eu pegar duas bolas em 5 brancas que a gente tem, certo? Dividido pelo total, que é o quê? Que é justamente eu pegar o total, que é 7 bolas, e eu pegar duas do total. Essa divisão aqui, nada mais é do que a gente pegar o que a gente quer, né, dentro do que a gente tem, dividir pelo total, como se fosse misturados as cores. Então, isso vai ser o quê? Vai ser 5 fatorial sobre 2 fatorial, dividido por 3 fatorial. Por que esse 3 fatorial? 5 menos 2, né? Combinação. Dividido aí, né? Como é que vai ficar isso daqui? É 7 fatorial, dividido por 2 fatorial, dividido por 5 fatorial. Então, eu já vou inverter aqui, ó. 5 fatorial vezes 2 fatorial sobre 7 fatorial. E a gente vai perceber que vai dar o quê? Possivelmente, né? Tem que dar aí o mesmo que isso daqui. Então, quanto que vai dar? Vamos melhorar isso de uma forma que não precise fazer os fatoriais. Eu tenho, então, 5 fatorial vezes 5 fatorial vezes 2 fatorial, dividido aí por 2 fatorial, 3 fatorial. O 7 é 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Já elimino um dos 5 fatoriais, né? Sim. E esse 3 fatorial também dá para eliminar. Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Então, eu fico com 6 vezes 7 vezes 3 fatorial. Isso me deu exatamente o quê? 20 sobre 42. Essa primeira forma aqui, ela é bem mais fácil, né? Por quê? A gente tira uma bola, né? Uma bola branca de 7 no total, e depois outra bola branca de 6, que é o que me restou. E deu a mesma coisa, né? Mas existe essa outra forma da gente fazer. A alternativa B, o que ele me fala? Então, achamos aí a probabilidade B. E a alternativa B, ele fala, ó, se o total de bolas de uma urna é 21 e PM é o triplo de PA, quantas bolas azuis e quantas bolas brancas há na urna? E agora? Então, o que a gente descobriu aqui? Nessa alternativa C, a gente tem que as bolas brancas mais, as bolas azuis, aliás, mais as bolas brancas é igual a 21, certo? E aí, ele falou também que a probabilidade de PM
é igual a 3 vezes PA. É isso, né? O que é esse PM? O PM não é a probabilidade de eu tirar 2 bolas aleatórias de uma vez? É de cores diferentes. De cores diferentes, isso. Então, se é de cores diferentes, eu posso tanto pegar primeiro uma azul e uma vermelha, uma azul ou uma branca em primeiro lugar, ou eu posso pegar, né, uma azul ou uma branca em segundo lugar. Lembrando que se eu pegar a branca na primeira vez, tem que pegar uma azul na segunda vez, né? Sim. Mas, como aqui, né, a gente está pegando e não vamos nos importar muito com a ordem, porque afinal de contas, eu pegando uma azul e eu pegando uma branca, entende que, tipo assim, não vai diminuir a quantidade na segunda vez que eu tirar de bola branca. Por exemplo, a primeira vez, bola branca. Não vai diminuir a quantidade de bola branca para a segunda vez. Por quê? Eu tenho que tirar uma bola azul, certo? Então, acaba sendo um procedimento que de produto. Não importa, então, a ordem que você tirar, porque não vai mudar a quantidade aí. Então, vamos pensar em PM. PM é o quê? PM, a gente pode pensar naquele método que a gente tira de exclusão, que ela vai ser o quê? A gente pode pensar no inteiro. O que significa um inteiro? Então, a gente vai pegar o que resta, né? E tirar de tudo isso. Então, vamos pensar. O PA, nesse caso, né? Vamos pensar aqui, ó. O PM, né? Só para esclarecer, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1 menos PA menos PB. Faz sentido isso? Por quê? Ele é o quê? É o total que a gente tem, né? Vamos pensar em um total, menos a probabilidade de sair A, menos a probabilidade de sair B. De sair duas B e duas A. Então, a gente exclui a probabilidade de sair duas A e duas B. Necessariamente, então, tem que sair uma A e uma B. Ou seja, uma branca e uma azul, independente da ordem aí. Certo? Então, a gente excluindo essas duas probabilidades de sair duas brancas e duas azuis, a gente fica com a probabilidade de sair uma de cada cor. Que é isso que ele quer na PM. Então, a PM a gente sabe que é PA, 1 menos PA menos PB. E agora a gente vai descobrir o que é PA e o que é PB, sendo que a gente não tem os valores. PA vai ser o quê? Pensando aqui, eu acho que da melhor forma que a gente pode fazer esse exercício, a gente pode pensar desse jeito aqui, mas eu vou fazer por combinação, porque eu acho que ele vai ser mais fácil, talvez, de fazer. Então, vamos pensar. O PA é eu pegar 2 bolas do total. Então, eu pego 2 bolas do total, certo? 2 bolas, nesse caso, brancas, né? Certo? Azuis, perdão. Tô confundindo as cores. 2 bolas azuis. Então, eu pego 2 bolas azuis de um total que eu não sei, né? Só que eu sei o total, a gente vai dividir aí pelo total de bolas, né? Pelo total dos casos possíveis. Porque não é isso probabilidade, a gente pega os casos favoráveis, que é o caso que a gente quer, divide pelos casos possíveis. Sim. Então, nesse caso aqui, depois é só a gente realmente ir tirando. A gente poderia fazer, por exemplo, de outra forma, a gente poderia, por exemplo, eu pego 2 bolas, que nem a gente fez aqui em cima, né? Só que a gente não tem a quantidade de bolas azuis nesse caso. Então vai ficar muito difícil de fazer, porque pode ficar confuso. Então vamos fazer por combinação, que eu acho que vai ser mais fácil. Então a combinação vai ser o quê? O que é isso? É A fatorial menos, dividido, né? Por 2 fatorial menos A sobre A menos 2 fatorial. E aí, o que a gente tem que lembrar? Esse A fatorial, eu não sei qual é o valor dele, né? Não sei se é 5, 6, enfim. Então, a continuação dele vai ser como? Vai ser A vezes A menos 1, A menos 2, e por aí vai. E esse A menos 2, eu posso parar aqui e já falar que é um fatorial, não posso? Porque ele vai continuar. Afinal de contas, o fatorial é sempre a gente tirando 1. Uma progressãozinha aí. Então, a gente tem aqui embaixo 2 fatorial vezes o A menos 2
fatorial. Que bonito, né? A gente já pode aqui fazer o corte. E aí, para o B? Para o B, é o mesmo pensamento. O PB, ele vai ser o quê? Vai ser do total que a gente tem, pegar duas. E dividir aí pelos casos possíveis. Então, a gente vai ficar como? Fatorial de B. Isso tudo, né? Eu esqueci aqui de dividir por 21 aqui. Mas como é que vai ficar? 21 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 19 fatorial, certo? Isso aqui vai se repetir para o B, né? Tudo isso aqui dividido pelos casos possíveis. Então, o 21, para a gente lembrar, 21 vezes 20 vezes 19 fatorial, né? E aí, a gente também pode cortar o fatorial do 19 fatorial. E ficamos como? A gente pode até já fazer aqui, ó, 2 fatorial dividido por 20, isso daqui vai me dar 210, né? Tudo isso dividido por 210, certo? E para o B é a mesma coisa, vai ser B fatorial dividido por 2 fatorial, B menos 2 fatorial, certo? Então, não vou continuar porque se a gente deixar, a gente vai ter que deixar em função de uma mesma variável, senão a gente não vai achar um valor, né? Ou seja, eu posso colocar aqui que B vai ser igual a 21 menos A. E aí substituir aqui. Mas eu não quero fazer isso agora. Eu vou primeiro construir essa primeira conta aqui que a gente tem. E aí que a gente vai começar a construir esse PB. Deixa eu aumentar aqui meu quadro aqui, que está pequeno. Bom. O que vai ser, então, isso daqui que a gente tem, né? A nossa equaçãozinha. PM, a gente acabou de descobrir como que é, né? PM vai ser o quê? PM, ele é PA, 1 menos PA menos PB. E isso tem que ser igual a 3 vezes o triplo de PA. Então, você concorda comigo que eu posso passar o PA para cá, né? A mesma variável, a gente vai ficar com 1 menos PB, probabilidade B. E aqui, somando, vamos ficar com 4PA. Então, olha só que bonito, ficou bem mais fácil assim, né? E agora é só a gente substituir. A gente vai ficar, então, com 1 menos. A probabilidade B, aqui eu substituindo, a gente vai ficar como? O B é 21 menos A. Isso tudo é fatorial. E aqui a gente vai ficar com 21 menos A, menos 2 aqui. Vamos ficar com 19, né? B menos 19, aliás. Já estou fazendo uma continha direto. Vou ficar com B menos 19 fatorial. E do mesmo jeito que a gente fez aqui embaixo, a gente vai fazer aqui, ó. 21 fatorial menos A vezes 20 fatorial menos A vezes 19 fatorial. 19 fatorial não. 19 menos A fatorial. E aí a gente já pode dividir aqui, ó. Isso aqui é o A. Por 2 fatorial dividido por A menos 19 fatorial. A gente divide. Acabou, né? Aliás, eu coloquei aqui ao invertido, né? E aqui é 19 menos A fatorial. Tá. Não Okay. A menos 19. Eu fiz ao contrário mesmo. Então, a gente pode substituir aqui já. Por quê? A parte de cima, ela vai ficar como? Ela vai ficar 21 menos A vezes 20 menos A. Tudo isso dividido por 2 fatorial. E tudo isso dividido por quê? Dividido por 2010, né? Certo? 210, não é? 210, isso, 2010. Tô louca já. Falando coisa... Tudo isso dividido por 2010. 2010 de novo, caramba, tá difícil. E aí, ó, a gente tem essa divisão e vamos ficar, então, com 1 sobre 210, como estava aqui. E vamos ficar, então, com 21 menos A. Isso aí, vezes 20 menos A. Tudo isso, 2 fatorial vezes 210, já vou multiplicar, dá 420, certo? E aqui, 4 vezes o PA. E o PA também a gente já sabe, né? PA é o quê? É a A menos
A vezes, né? A menos 1 sobre também dividido por 420. E aí, existem duas formas aí para a gente terminar essa equaçãozinha aí. Eu não tenho mais espaço aqui. Aqui, deixa eu aumentar. A gente pode multiplicar a nossa equação inteira dos dois lados por 420 para eliminar esse 420 daí, que eu acho que vai facilitar muito. Então, a gente tem 1 menos, abre chaves aqui, 21 menos A, vezes 20 menos A, tudo isso dividido por 420, fecha aqui, 4 vezes A vezes A menos 1 sobre 420. Vou multiplicar tudo, então, por 420. Vamos ficar com 420 menos 21 menos A, 20 menos A, 4 vezes A vezes A menos 1. Mas daí o 4 não multiplica também? Não, né? Porque o 4 está multiplicando. É um tá, fator... é verdade. Sim. Nossa. Já pegou, né? Já pegou no pulo do gato. E aí, o que a gente pode fazer? Aqui a gente pode fazer o chuveirinho, né? Provavelmente vai cair numa equação de segundo grau, mas até aí é de boa. A gente pode achar o valor de A por Bhaskara também, não tem problema nenhum. E aí a gente vai ficar como? Ficamos então com 420 menos 21 vezes 20, isso vai me dar 420 também. 21 menos A, menos 21A. Menos, tudo isso é menos, tá? Menos 20A mais A ao quadrado. E aqui temos 4 vezes A ao quadrado menos A. Continuando, 420 menos 420, mais 21A, mais 20A, menos A ao quadrado, isso é igual a 4 ao quadrado menos 4A. E aí, vamos passar tudo que é A para um lado e deixar tudo que é número do outro. Já vemos aqui 420, já eliminou, né? Então, vamos ficar tudo com função de A ao quadrado e A. O que é melhor, né, para achar as raízes. Sim. Então, vamos passar esse menos 4 ao quadrado para cá. A gente vai ficar com... vou igualar a zero aqui. Vamos ficar, então, com 5A ao quadrado. A gente tem aqui menos 4A ao quadrado, 21. Com mais 20, a gente tem 41A. É menos 5 ao quadrado, não é? Menos 5? Então, eu tô passando para cá. Ah, tá. Aí ficou positivo. Mas também você poderia passar para cá e depois multiplicar tudo por menos 1 também ia dar na mesma. Aí aqui, ó, 21 mais 20, 41. Sim. Aqui eu passei para cá, vai ficar menos 41. Menos 41 com menos 4 vai ficar com menos, 45A. Então ficou bonitinho, né? Por quê? A gente tem dois fatores em comum, que é o 5 e o A, certo? Multiplica aqui 5A para chegar em 5A ao quadrado, falta o A. E para chegar em 45A, falta o 9. Então, o meu A pode ser tanto 0, tanto 9, né? Só que ele falou que tem que ser dois números positivos, então o A ele só pode ser, na verdade, 9. E o B a gente lembra que é o quê? A mais B é igual a 21, né? Sim. Então, meu B vai ser 21 menos A, meu B vai ser justamente 12, né? 12, né? E aí acabou o exercício. Deixa eu ver aqui que alguém tá pedindo para entrar. Ah, Ná. Oi, Ná, tudo bem? Bom, já vamos fazer outro, então, para a gente caminhar. O outro que eu vou fazer, Bia, já vou fazer o 14 para você ver que não é um negócio assim, um bicho de 7 cabeças, juro. Tá. Vou até aumentar aqui, ó. Conversinha, né? Por isso que dá aquele frio na barriga, fica tipo, mano, sim. não é? Aí, ó, carros que saem da cidade A rumo a alguma das cidades turísticas E, F, G fazem caminhos diversos, passando por pelo menos uma das cidades B, C, D.
apenas no sentido indicado pelas setas, como mostra na figura. O número indicado nas setas são as probabilidades entre esses carros de se ir de uma cidade a outra. Nesse cenário, a probabilidade de um carro de ir de A a F é. Qual que é o segredo, né, entre aspas, desse exercício? A gente pensar em todas as possibilidades, né, que esse carro pode fazer. Então, por exemplo, vamos pensar aí, ó. Opa. Vamos pensar em possibilidades que a gente chegaria. Ó, de A para F ele quer. Ele pode passar A, C, F, pode também ser A, B, D, F, também pode ser A, B, C, F. E essas são as 3 possibilidades, né, que eu consegui enxergar aqui, certo? Então, ele pode ir pela A, C, F. Também ele pode ir para A, B, C, F. E ele também pode ir pelo A, B, D, F. Certo? E qual que é o macete, né? Macete não. O que falta a gente entender nesse exercício? Ele não falou que essas probabilidades que aparecem, né, no gráfico são as probabilidades dos carros irem a uma cidade a outra? Então, a gente pega, por exemplo, ó, probabilidade de A a C é 0,2, certo? E de C para F é 0,6. Então, a probabilidade do carro chegar de A a F por esse trajeto é de 0,12. E 0,12 é a mesma coisa que 12%, né? Sim. Tá. E esse de A, B, C, F? De A a B, a gente tem aí 0,8. De B a C, a gente tem 0,1. E de C a F, a gente tem 0,6. Então, a gente pode fazer de que forma, né? Eu até gosto de fazer quando a gente tem mais do que duas multiplicações, a gente pode pensar em... Esqueci, notação científica. Então, a gente pode até fazer 8 vezes 0 vezes 10 elevado a menos 1, 1 vezes 10 elevado a menos 1 e 6 vezes 10 a menos 1. Se vocês não enxergarem, às vezes é mais fácil. 48 vezes 10 o quê? A gente soma os expoentes a menos 3, que é o quê? 0,48. 1, 2, ou 0,048, certo? Sim. ABDF, a gente tem então 0,8 vezes 0,9 vezes 0,3. Isso vai me dar o quê? Bom, isso vai me dar 27, 72, deixa eu fazer a conta que eu não pensei, vai me dar 216, vai me dar 0,1216. E aí, a gente tem essas 3 possibilidades de trajeto, não tem? Sim. O que a gente tem que pensar? Ele consegue fazer esses 3 trajetos ao mesmo tempo? Não. Não. Então, ou ele vai por esse, ou ele vai por esse, ou ele vai por esse. Quando a gente fala oi, ou... Perdão, Bia, fala? Então, eu tô somando, né? Isso, a gente soma as possibilidades. Então, é 0,12 mais 0,048 mais 0,216. Isso vai me dar uma probabilidade aí de 0,384. Era só isso? Era. Meu Deus do céu. Tá. Que merda, né? Sim, que saco. Vou fazer uma de dado agora, dessa daqui da Unicamp, porque vira e mexe, às vezes a Unicamp e a Enem também gosta de mexer com dadinho. Então, vamos lá. Quem dera fosse dadinho de comer, né? Mas tudo bem. Sim. Vamos pensar aqui. Ó, Unicamp, então. Um dado não tendencioso de 6 faces será lançado 2 vezes. A probabilidade que o maior valor obtido no lançamento seja menor do que 3 é igual a. O que eu indico para vocês? Quando falar dado, façam as probabilidades. Por quê? Só tem 2. Perdão, dado, moeda, são probabilidades que a gente consegue fazer fácil. Nesse caso, eu falei 2, por quê? Ele falou que o lançamento, né,
seja um valor aí obtido menor do que 3. Então, você vai lançar uma vez, e esse valor aí, esse valor X, tem que ser menor do que 3. Por isso que eu falei 2 vezes. Tem 2 opções. Então, quais são as opções? Ou de cair 1, ou 2, certo? Menor do que 3. São essas duas possibilidades que a gente tem. Então, vamos pensar aí em formas. A gente tem 2 dados, né? Isso que ele está falando. Ó, um dado não tendencioso, ele será lançado 2 vezes. Então, vamos pensar. Na primeira vez, ele pode cair, por exemplo, 1, e na segunda vez ele pode cair 1. É uma opção, né? Outra opção que a gente tem. Primeira vez, cair 1, na segunda, 2. Outra opção, cair 2 e na outra 1. E cair 2 e cair 2. Por que que aqui, né, eu permutei? Justamente porque são possibilidades diferentes. Porque na primeira rodada cai 1, na segunda rodada cai 2, é diferente de eu falar que na primeira rodada cai 2 e na segunda rodada cai 1. Então tem que sempre lembrar disso, porque isso daqui pode causar uma certa diferença quando você está falando, por exemplo, de bolinhas, né? Então, beleza. A gente tem aqui, então, 4 possibilidades, certo? De um total de quantas? Quantas possibilidades que a gente pode ter em um dado? Vamos pensar, né? No dado, a gente pode, eu já vou adiantar para vocês, a gente pode ter 36 possibilidades. Por quê? A gente tem 6 possibilidades para 6 números, né? E a gente também tem 6 possibilidades para outros 6 números. Por quê? Pode cair 2 vezes o mesmo número. Então, por exemplo, eu jogo uma vez, cai 4. Aí eu jogo outra vez, cai 4. Então, existe a possibilidade de cair 2 vezes o mesmo número? Existe. Então, por isso que a gente faz a multiplicação das possibilidades 2 vezes e iguais. A gente repete. Por isso a gente descobre aí que as possibilidades são 36. Logo, a gente descobre que nesse caso aqui, para sair um número menor do que 3, é 1 sobre 9. Vou fazer o que a Camila pediu para mim. Deixa eu ver. Opa, tava aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é muito legal. Só que por ter esse textão, às vezes causa uma dor no estômago. Vamos pensar aí, ó. Um adolescente vai a um parque de diversões, tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4. Então, essa área aqui, ó. Dentre as áreas 1, 2, 3, 4, 5 existentes, o esquema ilustra o esquema do mapa, tem 5 áreas, tal. É isso que ele está falando. E o que ele está pedindo? Vou chegar aqui até no final. A probabilidade de ele chegar na área 4 sem passar por outras áreas e sem retomar é igual a. Então, gente, pensem aqui comigo. O que vai ser? Ou ele vai por esse caminho, certo? Ou ele vai por cima, ou ele vai por baixo. A gente também pode pensar, ou ele vai no sentido horário, ou ele vai no sentido anti-horário, tá? Então, no sentido horário, vamos pensar. Desde aqui, a gente tem que pensar nessas bifurcaçõezinhas que ele vai ter ao longo do caminho que ele chegar. Então, imaginem assim, circuitos elétricos. Quando a gente imagina um fluxo de corrente, por exemplo, num circuito, ou ela vai para cima ou ela vai para baixo, né? E aqui é a mesma coisa, ó. Um carinha ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Então, nesse ponto aqui, indo para o sentido anti-horário, ele tem uma possibilidade, né, que ele vai por cima de 2, porque ele tem essa e essa. Então, pensando aí nesse carinha aí que está indo no sentido horário, né, ele tem o quê? Ele tem meio, e aí, quando ele está subindo aqui, né, porque a gente está indo no sentido horário, ele também tem 2 possibilidades nesse ponto aqui. Porque ou ele continua para cá, ou ele vem para cá, né? Então, só que para ele continuar no sentido horário, ele vai escolher esse daqui. Então, ele também tem uma
de 2. Ele vai escolher uma, né, um caminho de 2. E aqui, ó, nesse ponto aqui, aí já é diferente. Por quê? Ele tem 3 possibilidades. Lógico, ele vai ter que escolher o caminho que vem para o 4, né? Por isso, 1 de 3. Por que a gente está multiplicando? Porque esse é um dos caminhos que ele pode fazer. É o primeiro caminho que ele pode fazer. E isso vai me dar quanto? Vai me dar exatamente 1 sobre 12, né? E aí, quando que eu vou por baixo? Por baixo aqui também é a mesma coisa. Meio, né? A gente tem a primeira possibilidade é meio. Por quê, né? Ele tem 2 opções, mas ele vai vir para baixo. E aí, nesse ponto aqui, ele também tem 2 possibilidades. Ou ele continua para cá, ou ele vem para o 2. Só que ele tem que continuar para cá para vir para o 4. Então, multiplica aí, né? E por que eu estou multiplicando, gente? Vamos lembrar. Porque para ele chegar no 4, ele precisa desses ezinhos. Então, ele vem por aqui, e vem por aqui, e vem por aqui, e vem por aqui. Isso indica multiplicação, né? E aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente tem 2 caminhos também. Só que ele tem que seguir para esse, porque é só esse que vai chegar no 4. Então, a gente também tem meio. Isso vai me dar uma possibilidade aí de 1 sobre 8. E como que ele não pode fazer os 2 caminhos ao mesmo tempo, a gente soma, porque ou ele faz um ou ele faz outro. Então, 1 sobre 12 mais 1 sobre 8, isso vai me dar exatamente 2 mais 3, 5 sobre 24. De boa, né? Aí o próximo que a Camila me pediu, só para terminar, gente, sei que eu passei um pouquinho, é esse daqui. Esse aqui eu acho que caiu no Enem. E às vezes ele sempre dá esse problema, por quê? Vamos pensar que ele está falando, vou já explicar para vocês, que cada probabilidade que está mostrando aqui na figura desses caminhos, ele está me falando a probabilidade de engarrafamento. E o cara quer ir da cidade A para a cidade B com o menor probabilidade de engarrafamento. Só que os números que ele está me dando aqui é a probabilidade de engarrafamento. Então, a gente tem que pensar no sentido oposto. Vamos pensar no sentido oposto dessa questão. Por quê? Por exemplo, aí a gente tem que pensar em todas as opções que ele tem para chegar lá. Vamos pensar aqui, ó, de A para B. Ele pode ir pelo caminho E1 e E3, certo? Também ele pode ir pelo caminho E1, E4 para chegar em B. Também ele pode ir pelo caminho E2, E6. Ele pode ir pelo caminho E2, E5. São esses caminhos que ele pode fazer, né? E o que a gente tem que pensar? Essas são as probabilidades de engarrafamento. Ele quer que tenha a menor probabilidade de engarrafamento. Então, dessas alternativas que ele me deu, a gente tem que pensar, tirar de um. Por exemplo, de A para nesse caminho E1 aqui, a probabilidade de engarrafamento é 0,8, certo? E1, E3, 0,8. Então, a probabilidade de não engarrafamento, vocês concordam comigo que é 0,2, né? Certo? Certo. Vezes o quê? Vezes... Mas pera, não posso fazer também qual é a probabilidade de engarrafamento e pegar a menor, e daí é esse que ele tem que ir? E pegar a menor? Tipo assim, a probabilidade mais alta de engajamento vão ter umas maiores, umas menores. Daí a menor é que vai ter a menos probabilidade de engajamento. Daí é nessa que ele quer ir, não é? Pode dar certo, Bia. Vamos tentar, ó. E1, então, a gente vai pensar 0,8, né? Vezes o E3 é o que está em cima, deixa eu lembrar. 0,5, né? Você falou. Isso vai me dar 0,40, certo? Já não vai dar certo. Por quê, Bia? O que a gente tem que pensar? Se ele quer, vamos pensar aqui, a menor probabilidade de engarrafamento possível, a gente tem que pensar, tem que juntar as probabilidades de não ter engarrafamento e a gente vai tirar de -1. Por quê? Tá. Pensa comigo, ó.
A probabilidade de engarrafamento de A para esse ponto aqui, não engarrafamento, é 0,2, certo? Sim. E dessa para essa, no caso, 0,5. Isso vai me dar uma probabilidade de engarrafamento de 10%. Ou seja, o que me indica de não engarrafamento é 10%. O que me indica que a probabilidade de ter engarrafamento é quanto nesse caso? 90. Vai ser 1 menos 0,10, ou seja, de 90%, exatamente. Então, a gente vai ter que analisar a partir daqui, ó. Entendi. Entendeu? Então, Uhum. vamos pensar aqui, ó, do A, né, para o B nesse sentido. Então, vai ser 0,2 vezes 0,7 vai me dar 0,14. 1 menos 0,14. Isso vai me dar exatamente 0,86. Próximo. 0,3 vezes 0,4 dá 0,12. 1 menos 0,12, isso vai me dar exatamente 0,88. Ou 88% do quê? De engarrafamento. Sim. E aqui, de novo, 0,3 vezes 0,6, 0,24. 1 menos 0,24, isso vai me dar 0,86. Mas pera, a gente não tinha que sair do A e fazer 0,7 vezes 0,4? Meu Deus, calma, me confundi tudo. Ó, Bia, que essa probabilidade que ele tá me dando é de engarrafamento. Sim, não, eu entendi, mas tipo assim, na última, por exemplo, que é 2 e é 5, não era 0,7 vezes 0,4? 0,7. Então, 0,4 aqui no E2 e E5, é isso que você tá falando, né? É, o E2 e o E5. O E2 é do E2 A e até o E5. D. Isso. Por quê? A probabilidade de engarrafamento aqui é 0,4. Ah, é verdade, tá. Aí eu Achei tirei, que coisa. entendeu? É. E aqui vai dar 0,24, certo? Sim. Isso vai me dar 76, né, gente? 76, isso. Ah, é. Ok. Estou fazendo conta certa. Então, o que a gente pode chegar aí numa conclusão? Vamos ver aqui até aqui se eu fiz as contas certas. 0,7 aqui. Deixa eu ver. 0,2 vezes 0,7, 0,2 vezes 0,5 e 0,3 vezes 0,6. Ah, beleza. Eu não sei fazer conta mais, né? Aqui é 0,18, né? 3 vezes 3 é 18. Então, aqui eu tenho 0,82. Ou seja, dentre essas são as probabilidades de engarrafamento. Então, qual a minha maior probabilidade de engarrafamento? É esse E1 e E3. E ele quer a menor. Ou seja, a menor ainda vai ser essa E2 e E5. Certo? Ok. Uhum. Beleza. Acabou, então. Muito obrigada pela participação das duas. Muito obrigada, Ju. E até semana que vem. Beijo. Até. Beijo.